todos, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina Orçamento Empresarial, nosso curso de Ciências Contábeis, regime de ensino à distância. Espero que vocês tenham gostado da aula anterior, tenham dado uma olhadinha no material que eu deixei na plataforma para que vocês leiam, tenham feito as tarefas. Que aquelas tarefas ajudam a dar uma fixada no que a gente viu, que tem um forte conteúdo teórico, mas prometo a vocês, já na próxima aula, inclusive, a gente já começa a fazer o que o contador mais gosta, que é de partir para ação, partir prática. Hoje, complementando o que a gente iniciou em termos de conceitos introdutórios na aula passada, a gente vai estar falando de alguns outros aspectos importantes quando se trata na elaboração de orçamentos. Um conceito interessante que é trabalhado na hora em que se faz o orçamento é um conceito que é usado na contabilidade gerencial, que é a da contabilidade por responsabilidade. De forma muito simples, até porque a disciplina não é de contabilidade gerencial, para que vocês entendam facilmente, a contabilidade por responsabilidade ela tem a seguinte premissa: o gestor ele só vai ser responsabilizado apenas por aspectos que ele pode controlar. Ou seja, se você é um gerente de custos, você não pode ser responsabilizado por exemplo, um tsunami que aconteceu na região onde a sua fábrica ou sua empresa está situada. Também você não pode ser responsabilizado por custos que foram decorrentes de decisões de outras áreas que independiam da sua aprovação ou não, por exemplo, de uma diretoria ou de uma gerência superior à sua. Então, a ideia é que o orçamento ele traz dentro de si essa premissa, que é a da contabilidade por responsabilidade. Então, aquele que está, tanto se for no orçamento participativo, como a gente viu de Paula, contribuindo na elaboração, sugerindo, dando também a sua contribuição na formatação do orçamento, como também na questão do acompanhamento, né? Quando ele é controlado, quando ele é acompanhado, ele só vai ser responsabilizado dentro daquilo que ele efetivamente tem poder de gestão, dentro daquilo que ele pode efetivamente estar opinando, o que ele pode estar tendo ações efetivas para mudar. Então é um conceito simples, né? Outra coisa que é importante a gente lembrar é que, embora o orçamento aparente ser um conjunto de números, um conjunto de operações, um conjunto de somas e subtrações, na verdade tem um fator fundamental, essencial em todo orçamento, que é o fator humano. O fator humano é fundamental porque o orçamento é elaborado por pessoas para ser cumprido e acompanhado por pessoas. Embora a gente estuda lá na contabilidade geral, quando a gente começa a entender o que é contabilidade, que existe uma separação entre os entes, que existe o ente pessoa jurídica, existe o ente pessoa física, na verdade a gente sabe que a empresa ela é uma entidade criada através de um artifício jurídico. Na verdade, a empresa são pessoas, pessoas fazendo coisas, pessoas cobrando, sendo cobradas. Por mais automatizada, por mais informatizada que uma empresa seja, o fator humano ele está presente em praticamente todos os setores da instituição, da organização. Então, quando se faz um orçamento, não se pode esquecer que vão existir sentimentos humanos envolvidos. Sentimentos esses que têm a ver com vaidades dos gestores, com a autoestima daquele que vai estar cumprindo o orçamento, ou vai estar sendo cobrado pelo orçamento.
Então, as nossas emoções, digamos assim, são um fator importantíssimo na elaboração de um orçamento. Há de se pensar nisso quando se faz um orçamento. Para que o orçamento tenha sucesso, é importante que aconteçam algumas coisas, que se leve em consideração alguns detalhes bastante importantes. Um deles, o orçamento tem que ser aceito pela administração da empresa. Quando a gente fala administração da empresa, a gente está falando daquela administração que vem logo abaixo da diretoria do manda-chuva, digamos assim, da instituição. Ou a gente está falando de um diretor, presidente de uma filial. Mas essa administração que a gente está falando aí é aquela administração que vai colocar o orçamento para funcionar. Aí a gente lembra daquela ilustração que a gente mostrou na aula passada, de como é que é disseminado ou desenvolvido o orçamento na empresa. E aí a gente vê, né? Vem da alta administração e aí vai passando para a administração e gerências intermediárias, inferiores, chegando até a parte do nível mais baixo de execução. Então, se não houver aceitação, se o orçamento não for internalizado por aqueles que vão administrar a empresa, provavelmente essa empresa vai ter problemas, porque isso é até bem fácil de se entender. Quando a gente não acredita ou não aceita alguma coisa, a gente vai ter toda a má vontade do mundo ou nenhuma boa vontade em fazer acontecer. Outra coisa que é importante é a maneira como o orçamento é encarado. Isso aqui que eu vou falar, que a gente está falando agora, é muito importante. O orçamento ele não pode ser usado como um instrumento de perseguição. Perceba. E aí eu posso falar um pouco da minha experiência na área financeira, de bancos. Quando a gente estava na diretoria de operações, diretoria de varejo, era interessante que a gente percebia, e isso vem do fator humano que a gente está falando, que alguns gerentes de unidades eles eram cobrados com mais veemência pelo nosso diretor do que outros. E chegando inclusive a ser uma cobrança com um caráter persecutório, ou seja, de perseguição. Ele, se um outro gerente de repente não cumpria uma determinada meta, ele não era às vezes nem advertido, mas outro, se não cumpria ou até quando cumpria bem pertinho somente daquele valor programado, ele era sempre cobrado, sempre advertido. E isso, inclusive, é hoje mais claramente entendido como um assédio profissional, assédio moral, né? Mas, por incrível que pareça, algumas pessoas, alguns gestores acabam usando o orçamento como um instrumento de perseguição, quando na verdade essa palavra perseguição deveria ser trocada por instrumento de controle. Aí e não importam as diferenças particulares entre o gestor e o gerido, o empregado, não importa. O que importa é que o orçamento ele é isento, ele não pode ser usado para prejudicar o desempenho profissional de ninguém. Na verdade, o orçamento é feito para que a empresa como um todo seja beneficiada. Outra coisa é que, como a gente já falou anteriormente, temos que reconhecer os aspectos humanos. Existem situações que são particulares de cada empregado, existem situações que são específicas de determinadas regiões, se for uma empresa nacional, por exemplo. Em algumas regiões vão existir problemas, situações específicas, e quando se faz um orçamento tem que se pensar nisso também. Seja questão, um exemplo, existem estados no nosso país que têm, como o nosso país tem dimensões continentais, enquanto está fazendo um sol de rachar aqui no Nordeste, em outros estados do nosso país está fazendo um frio tremendo, frio esse que às vezes até impede que as pessoas cheguem
ao seu local de trabalho. Então é óbvio que a produção nesse período vai ser afetada. Então quando se vai fazer um orçamento, tem que se pensar nisso também. E aí as pessoas que trabalham em locais assim que são mais inóspitos, eles têm problemas, eles têm dificuldades diferentes daqueles que têm uma condição melhor de trabalho. Também tem a ver com a cultura de alguns estados, em relação a feriados, tudo. Percebam que o orçamento é alguma coisa que aparenta ser apenas um conjunto de somas e subtrações, mas ele é bem complexo, porque ele tem que considerar esses aspectos que são às vezes transparentes, assim, num primeiro momento. A gente viu na aula passada aquela comparação entre o orçamento estático e o orçamento flexível. Então, fica bem claro que orçamento estático não funciona. Então, todo orçamento ele tem que ser dotado de flexibilidade para que essa flexibilidade permita o gestor, os gestores, a administração se adequarem aos fatos que vão acontecer e que não estavam previstos inicialmente quando foram elaborados os primeiros orçamentos, né? O primeiro orçamento geral. Alguma coisa aconteceu, não é possível que não haja flexibilidade para essa adequação. É preciso, é necessário que haja. Uma outra coisa, o orçamento ele tem que ser uma peça motivacional do empregado. Aí você pode pensar, qual a motivação que um empregado pode ter em relação a um orçamento? Ele tem ali o objetivo, ele sabe que tem que cumprir. Será que a motivação é só, se eu não cumprir, eu vou perder meu emprego? Infelizmente, a gente sabe que em algumas instituições a maior motivação é a manutenção do emprego, ou seja, se você conseguir cumprir, perfeito, parabéns, você continua empregado. Se não conseguir, adeus, bye bye, foi um prazer, agradecemos pelos seus serviços. Essa não é a motivação do que eu estou falando. O orçamento ele tem que oferecer atrativos para que o empregado chegue até aquela meta e até suplante o objetivo inicial. Então ele tem que ser premiado. Esse é o objetivo de um orçamento, que haja um regime claro, um regime bem transparente para todos, dos benefícios que o empregado ou o setor, o conjunto de empregados vão receber caso eles alcancem as metas e os objetivos que estão sendo propostos no orçamento. Por outro lado, todo orçamento deve ser desafiador. Não adianta se uma empresa ou um determinado setor de produção já produz 10 mil unidades, não adianta eu fazer um orçamento de 10.001, porque provavelmente ela vai cumprir e isso não implica em desafio algum, fazer de conta que você criou um objetivo. Porém, eu também não devo chegar para esse setor que hoje produz 10 mil unidades e propor que ela vá produzir agora 50 mil da noite para o dia, sem que haja nenhum tipo de incremento tecnológico, de recursos assim, que deem condição para esse aumento na produção. Então, o desafiador tem que ser exequível, ou seja, tem que ser executável, não pode ser alguma coisa que parta apenas para aumentar por aumentar, crie uma pressão no empregado, crie uma pressão na administração, mas efetivamente não aconteça. Ou seja, perdeu-se tempo. E como a gente falou, tempo é dinheiro, sempre dinheiro nas instituições. Agora a gente vai falar, para começar a ver o que a gente já anunciou na aula anterior, que é o orçamento geral. Aquele orçamento geral, que é chamado também de plano de negócio, ou de orçamento principal, que às vezes existem outras nomenclaturas, mas para fins desse curso eu vou estar chamando sempre de orçamento geral, que eu acho que é uma nomenclatura interessante. Então, como é que seria essa estrutura de um orçamento geral? Antes de falar
da estrutura geral, eu vou lembrar de mais dois aspectos interessantes. Algumas empresas elas possuem comitê de orçamentos. Obviamente, isso é mais aplicável a grandes empresas, né? Aquelas instituições que têm um alcance muito grande, nacional, multinacional. E o objetivo desse comitê é justamente evitar que questões particulares ou de interesse individual elas se sobressaiam no orçamento. A gente vai estar tendo uma atividade que fala de enviesamento de resultados. É um textinho que eu vou deixar para vocês lerem e que vai deixar bem claro para vocês uma situação real, né, que foi registrada no artigo acadêmico. Todos esses casos que eu estou colocando para vocês são de publicações acadêmicas ou então de jornais de credibilidade, mas, enfim, o comitê de orçamentos vai evitar que, por exemplo, um gestor ele diminua a sua própria meta, de modo que ele mais para frente seja beneficiado. Ele alcance a meta, ultrapasse e receba uma bonificação maior. Gente, o que a gente tem que entender é que o orçamento tem que ser bom para as pessoas, mas inicialmente, primeiramente, acima de tudo, tem que ser para a empresa. Não adianta fazer de conta que está se cumprindo meta se esse cumprimento de metas orçamentárias não leva ao crescimento da empresa. Em última análise, não leva ao crescimento da lucratividade da empresa. Então, fazer orçamento e atribuir metas por atribuir somente para beneficiar a si próprio, para aumentar os seus próprios rendimentos com bonificações, com premiações, isso é extremamente prejudicial para a empresa. Então, as grandes empresas que levam a confecção do orçamento como algo importante, imprescindível, muito sério, chegam a ter comitês de orçamento. Então, outra coisa que também o comitê de orçamento vai estar se preocupando é que, como os orçamentos alocam recursos, o processo de elaboração do orçamento vai, assim, em última análise, determinar quais departamentos vão receber mais e quais vão receber menos recursos. Então, o comitê também vai estar avaliando isso. Será que essa distribuição de recursos está sendo justa ou se é injusto? Se alguém está sendo beneficiado, se alguém está sendo prejudicado. Então, é importante que vocês saibam que algumas instituições, algumas entidades possuem comitê de orçamentos. E aí, esse comitê, no fundo, ele está reconhecendo que existem questões políticas na elaboração do orçamento. Mais do que deveria ser, aliás, de forma até frequente, a elaboração de um orçamento é um processo político muito intenso. Nele, os administradores disputam recursos e metas menos rígidas para si mesmo, né, no ano seguinte. Existem empresas em que os administradores chegam a manipular até promoções para que em determinado período a produção cresça e ele cumpra uma meta. Manipulam também a quantidade de pedidos para que aparentemente elas haja uma demanda pequena e aí no período seguinte a meta orçamentária dele vai ser pequena, mas aí como existe uma demanda grande, de repente do nada vai aparecer uma demanda grande, ele vai vender mais, vai produzir mais e vai ganhar dinheiro. Na verdade, isso, como dito antes, prejudica a empresa, porque a empresa já poderia estar atendendo essa demanda existente já anteriormente, não somente quando foi conveniente para o administrador se beneficiar de ter atingido essa meta, de ter conseguido o bônus
que é o objetivo de muitos desses administradores, né? Que basicamente ganhar, 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 ganhar. Então, antes de a gente falar do orçamento geral, foi bom a gente mencionar isso. O orçamento é algo tão importante que para algumas instituições existem comitês que vão estar verificando se o orçamento não está sendo usado para perseguir, se ele está realmente alocando corretamente os recursos e se as pessoas não estão manipulando as suas metas orçamentárias em benefício próprio. Bem, agora nós vamos para a estrutura geral do orçamento que eu tenho falado tanto. Essa visão que a gente vai estar dando agora é uma visão abrangente, no geral. Não se preocupem, a gente vai estudar cada etapa dessa, a gente vai simular cada etapa dessa. E é interessante que a partir de uma previsão, porque o orçamento, vamos lembrar que a gente falou antes, é previsão, é planejamento, mas tem esse caráter de ser uma previsão, claro, uma previsão, não uma previsão, um chute. Na verdade, é uma previsão baseada em uma série de subsídios, de, de informações disponíveis, de softwares, mas é uma previsão. Não há uma garantia de 100% de acerto. Então, basicamente, o nosso orçamento geral ele vai ter essa carinha, digamos assim. Vocês podem perceber que tudo começa aqui no orçamento de vendas. Porque é a partir de quanto eu penso que eu vou vender que eu tenho que me programar para atingir essa previsão. A gente vai estar insistindo nisso daqui a pouco, mas essa fase aqui da previsão, a constituição do orçamento de vendas, cada caixinha dessa aqui é um orçamento. Lembra que a gente falou que o orçamento geral era um conjunto de vários orçamentos? Claro que aqui eu estou apresentando para vocês um modelo simplificado. Ele pode ser muito maior horizontalmente e até verticalmente também. Mas para fins da nossa disciplina, esse modelo aqui ele vai atender perfeitamente. Então, nessa caixinha aqui, orçamento de vendas, tudo começa. É onde tudo vai ser planejado. Pessoas especializadas vão ao mercado, pessoas com vários acessos a recursos e informações vão dizer para a alta administração, olha, a expectativa é que nós vamos ter o valor X de vendas. Então, sabedores desse montante, as empresas vão se programar em relação a quanto terão que produzir, e aí produção implica em custos, vai se ver quanto vai ter que se ter de estoque, porque uma vez que está se vendendo, obviamente é preciso ter reposição de estoque, e é importante dar uma olhadinha aqui nessa caixinha que é o orçamento de despesas de vendas e administrativas, porque a própria venda ela gera uma despesa de venda. Vocês já estudaram isso em outras disciplinas. Aquela despesa que é relacionada ao processo da venda é considerada uma despesa de venda. Então, despesas de marketing, de propaganda, de divulgação em loco, ou seja, qualquer esforço que a empresa faz para que o bem que ela produziu seja vendido, é considerado despesa de venda. Então, esse orçamento de vendas também vai impactar no orçamento de despesas de vendas e administrativo, porque olha só, quando eu começo a vender mais, eu tenho que me preparar administrativamente para isso. Talvez contratar mais pessoas, talvez adquirir novos equipamentos, máquinas, enfim. Então, a partir do orçamento de vendas há digamos assim, uma enxurrada de acontecimentos que são impulsionados
pela previsão de vendas, pelo início disso aí. Se a gente continuar olhando, a gente vai ver aqui que o orçamento de mão de obra, o orçamento de matéria-prima, o orçamento de custos gerais de produção, ele é pressionado, ele é, na verdade, fomentado pelo orçamento de produção, que quando eu sei que eu tenho que vender tantas unidades, eu tenho que produzir, obviamente, aquelas unidades. Daí, para produzir essas unidades, eu vou ter gastos com matéria-prima direta, mão de obra direta, também vai ter custos indiretos, e aqui a gente está colocando só por simplificação. Esse seria o orçamento dos custos gerais de produção, que seria tudo que não for mão de obra ou matéria-prima direta, né? Basicamente os custos indiretos. Percebam que todas essas setinhas aqui, ó, implicam no orçamento de caixa. Por quê? Porque, obviamente, para se comprar os insumos, para se pagar a mão de obra, para se fazer jus aos gastos com os custos indiretos, se faz isso com dinheiro, né? E o orçamento de caixa, na verdade, é um fluxo de caixa, um fluxo de entradas e saídas de caixa da empresa naquele período do orçamento. Porque, perceba, a cada previsão de vendas que é feita, eu tenho que entender que em alguns momentos eu vou vender mais, eu vou vender menos, em alguns momentos eu vou precisar produzir e não vou vender praticamente nada, porque eu ainda estou na fase inicial, e nessa fase a gente vai ter um impacto muito grande de saída de recursos de caixa. E esse orçamento de caixa ele é muito sensível a justamente o comportamento das vendas. Se houver vendas dentro do esperado ou acima do esperado, excelente, ele vai estar fortalecido e ele vai conseguir, sem nenhum problema, fazer jus aos compromissos de matéria-prima direta, dos custos de produção envolvidos e das despesas de vendas e administrativas, que também saem do caixa, né? Obviamente. Então percebam que tanto verticalmente como passando aqui lateralmente, o orçamento de vendas está impactando diretamente o orçamento de caixa e as despesas inerentes à venda também. Então o caixa, coitadinho, ele vai ter que dar conta. E é para isso que a gente vai entender como é que faz o orçamento de caixa. Ele vai ter que prever em que momentos ele vai estar no superávit, em que momentos ele vai ter déficit. E nesse momento de déficit, pode ser que seja necessário contrair um empréstimo, ter um aporte de capital de terceiros, para que ele consiga fazer os pagamentos necessários e mais na frente ele receba, quando houver superávit, o suficiente para pagar o empréstimo e ter a lucratividade que a empresa precisa. Então, se eu já previ minha venda, se eu tenho ideia dos meus custos, se eu conheço isso tudo, obviamente, em forma de previsão. Se eu fiz uma previsão de vendas, uma previsão da produção, uma previsão do meu fluxo de caixa, eu consigo projetar um balanço. Eu consigo também projetar uma demonstração de resultados, porque obviamente o balanço só vai existir tendo uma demonstração de resultados, porque ela é que vai me indicar lucro ou prejuízo, né, para o exercício. Então, percebo, é um conjunto de orçamentos que trabalham em sintonia e que vão permitir para que o administrador receba no final um balanço e uma DRE projetados. Então, é bastante interessante, se for bem utilizado, é uma peça formidável de gestão, que vai dar. Que inclusive o gestor administrador pode olhar para o orçamento e dizer, não, esse lucro aqui que está vindo não é o que eu esperava, eu quero outro. Então volta lá para o setor de orçamento e ele vai ver se ele, para aumentar o lucro, ele aumenta vendas, se ele vai diminuir os custos na produção. Entendam, é um processo dinâmico e que dá ao administrador
imagine que com um ano de antecedência, já há uma impressão do quanto ele vai poder estar tendo de resultado, e com base nesse resultado ele já imagina, se a gente vai tem essa imagem prospectada, a gente pode pensar inclusive até em abrir uma nova filial de repente, ou então até criar uma nova linha de produtos, enfim. Perceba que com uma peça que é oriunda da nossa contabilidade, que é inerente à contabilidade gerencial, a gente está dando ao administrador uma informação essencial para a continuidade da empresa, que é aquele conhecido enunciado, aquele princípio: toda empresa é constituída para existir e continuar existindo sempre. Então, como foi dito antes, tudo começa no orçamento de vendas. Assim, ele é. O que seria exatamente a planilha? Desculpe, o que seria exatamente o orçamento de vendas? Ele é, vou falar assim de uma maneira bem simples para que a gente consiga entender. É uma planilha detalhada, onde vão estar apresentadas as vendas esperadas durante o período do orçamento. Então, ele provavelmente vai estar, na maioria das empresas, fornecido o orçamento de vendas tanto em valores esperados quanto em unidades. Então, um orçamento de vendas preciso, o tanto mais preciso quanto possível, lembrando sempre que orçamento é previsão, e se é previsão a gente não tem garantia de exatidão. Mas o quanto mais preciso ele for, ele a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, a chave de todo o processo de elaboração do orçamento. Porque todas as outras partes do orçamento geral dependem do orçamento de vendas. Então, se o orçamento de vendas for mal feito, o restante do processo de elaboração de orçamento vai ser, na verdade, uma grande perda de tempo. Então, no orçamento de vendas, a gente vai estar vendo quantas unidades precisarão ser produzidas, e daí o que acontece? Eu tenho um orçamento de produção. O orçamento de produção tem que ser necessariamente produzido após o orçamento de vendas. E ele é usado para determinar os orçamentos de custo de produção, incluindo os orçamentos de, como a gente viu, matéria-prima direta, mão de obra direta e custos gerais de produção. Esses orçamentos a seguir são combinados com dados do orçamento de vendas e do orçamento de vendas e administrativas, como a gente viu, né? Para determinar o orçamento de caixa, que a gente já falou e viu o quanto ele é sensível e importante. Depois que a gente elabora o orçamento de operações, que seria venda e produção, pode ser preparado o orçamento de caixa e outros orçamentos financeiros. O orçamento de caixa vai ser um plano detalhado que vai mostrar como os recursos serão obtidos e usados dentro daquele período, como a gente disse anteriormente. Então, todos os orçamentos de operação exercem impacto sobre o orçamento de caixa. No caso do orçamento de vendas, o impacto resulta do recebimento planejado com as vendas previstas, né? No caso dos outros orçamentos, o impacto é proveniente dos pagamentos planejados dentro dos próprios orçamentos. E aí, a gente tem que prestar atenção, e eu fiz questão de colocar em letras vermelhas, previsão de vendas. Essa previsão de vendas é que vai ser a fase inicial do orçamento de vendas, que a gente vai começar a ver na semana que vem, na próxima aula. Essa previsão de vendas é uma etapa crítica. Por que ela é crítica? Porque geralmente se baseia na previsão de vendas. Previsão. Então, como já dito várias vezes, previsão não é garantia de exatidão. Na hora de se fazer essa previsão, as vendas dos anos anteriores são normalmente utilizadas como ponto de partida para preparar. Mas além disso, os analistas eles vão poder examinar
volume de pedidos ainda não atendidos na empresa, ou seja, eles vão analisar se existe demanda reprimida, ou seja, ainda tem espaço para se vender, mas eu não estou vendendo porque eu não produzi o suficiente, né? Também vai se levar em conta a política de fixação de preços da empresa, porque, obviamente, dependendo dos preços, a gente pode ter aumento ou diminuição das vendas, né? Principalmente aqui no Brasil, a gente costuma muito ver produtos em exposição em supermercados, grandes magazines, que de repente são melhores, mas o consumidor, principalmente em épocas de crise ou de recessão, ele vai optar pelo produto mais barato, mesmo que ele não seja tão bom quanto aquele. Além disso, os analistas vão olhar as tendências do setor e as condições econômicas do país. Como é que o país está? O país está em recessão? Adianta eu produzir mais pensando em vender se o país está em crise e ninguém está comprando nada? Obviamente não, né? Mas será que, por outro lado, o país está em franco crescimento? Será que é o momento realmente de aumentar a produção? Se está tudo favorável, então vamos aumentar, vamos produzir mais. Então, e como eu já falei para vocês anteriormente, vão ser usadas ferramentas estatísticas sofisticadíssimas que existem hoje em dia, né? E elas vão ser muito importantes para fazer a predição ou previsão dos principais fatores que afetam as vendas da empresa. Tem para vocês que existem instrumentos de software, né, os softwares atualmente, que conseguem é, calcular em pouquíssimos segundos o quanto de risco existe no lançamento de um produto, na no aumento da produção de determinado produto, considerando uma série de fatores ambientais, fatores econômicos, fatores socioeconômicos, enfim, coisas que um ser humano ou um conjunto de seres humanos demoraria muito tempo. Hoje em dia, as ferramentas elas têm facilidade para fazer isso em poucos segundos. Impressionante, né? Então, a maioria das organizações hoje em dia utiliza alguma coisa desse tipo. Então, se faz uma simulação muito sofisticada para que, quando tenha que se reforçar a sua estratégia de marketing e previsão de vendas, esteja se fazendo isso em um parâmetro dentro do aceitável, que não se erre feio, né? Não adianta você investir horrores em marketing e divulgação se a tua previsão de vendas não tiver sido bem feita. Volto ao que eu coloquei para vocês aí em letras vermelhas. Essa previsão de vendas é uma etapa crítica no processo. Obviamente, esse nosso curso não é um curso de marketing. Então, a gente não vai entrar no detalhamento de como são usadas essas ferramentas, de quais são os softwares que são utilizados. A gente já vai partir para a confecção do nosso orçamento, tendo uma previsão de vendas já estabelecida, que para nós, contadores, e isso é reflexo do que acontece no mundo real das empresas, para o contador, naquele momento, não interessa como a empresa chegou àquele número. Importa que ele tenha aquela previsão e, a partir daí, ele vai começar a fazer a elaboração do nosso orçamento. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Estarei deixando algumas atividades para vocês na plataforma. Espero que vocês façam as atividades e consigam compreender, né, que a gente tentou passar até agora, né, do que é orçamento, a importância do orçamento, planejamento, controle, realmente a importância dessa peça de gestão que é o orçamento. Tá? Uma boa semana de estudo para vocês e até a próxima. Grande abraço.